Ana, sou aqui da equipe do Inovativa. Hoje eu e o Giovanni estaremos junto com vocês e o nosso mentor Tenafly da Silva Lodelou, realizando a mentoria coletiva sobre Growth Hacking. As mentorias coletivas são atividades exclusivas para os participantes do Inovativa de Impacto e Inovativa Brasil. E a nossa mentoria de hoje faz parte da trilha de acesso ao mercado, que consiste em conteúdos exclusivos para startup da etapa de conexão. Antes de começarmos, um recado muito importante. As inscrições para o evento do Innovative Experience já estão abertas. Então, a gente vai deixar aqui o link de acesso aqui no chat, lembrando que a presença no evento é uma atividade obrigatória, prevista em regulamento. Então, contamos com todos vocês para fechar com chave de ouro as atividades do Ciclo Inovativa Brasil e do Inovativa de Impacto. A dinâmica aqui vocês já conhecem, né? São 45 minutos de apresentação para que o mentor passe o conteúdo e, posteriormente, 30 minutos para perguntas e respostas. Durante a apresentação, já podem ir mandando as perguntas ali no chat, que a gente já vai separar para o momento das perguntas. E agora, vamos conversar com Tenafly. É que nem o meu nome que é difícil, Tayana, eu até perguntei como é que pronuncia o seu nome. O Tenafly, mentor da mentoria coletiva de hoje. É um prazer receber você aqui, Tenafly, o palco é todo seu. Obrigado, Gil. Obrigado, Tayana. Acertei? Perfeito. Perfeito. E todo mundo que está aqui acompanhando essa mentoria coletiva, a gente vai trabalhar um pouco aí sobre growth, né? E o mais interessante é que eu fiz um apanhado assim geral, né? Trouxe primeiro a apresentação de uma forma geral para a gente possa passear, né? Já vou estar apresentando, mas ao final aí a gente vai ter as perguntas que vai estar específica ao seu empreendimento, sabe? Então vamos aí. Deixa eu compartilhar aqui. Só me dá o retorno se vocês já estão vendo a minha apresentação. Sim, estamos. Perfeito. Agora em tela cheia, né? Sim. Perfeito. Como Tayana falou, a gente vai trabalhar hoje sobre Growth Hacking. Então, a gente vai ver todo esse processo de como sua startup pode adquirir, né, velocidade de crescimento, mas a gente alerta sempre. Será que minha startup está preparada para crescer? E digo isso porque empreendimentos quebram quando crescem, quando começam a vender mais. Eles não têm logística para crescer. Então, a gente vai cuidar de pensar aqui formação de equipe, como a gente pode estar melhorando a performance e a conexão da equipe para que realmente você tenha um crescimento baseado no seu modelo de negócio, né? Então, seguindo aqui nosso slide, eu queria me apresentar, né? Eu sou Tenafly Lordelo, é nome mesmo, pode chamar assim, eu não me importo. Eu sou professor, deixa eu só organizar minha tela aqui, pronto. Eu sou professor, doutor empreendedor, tá? Isso para mim foi uma coisa muito importante. Eu sou do ecossistema de Pernambuco, a gente participa dos trabalhos do Porto Digital, ali no Armazém da Criatividade, essa foto, inclusive, foi no Armazém da Criatividade, que fica aqui em Caruaru, e eu sou cofundador da Sala de Aula Empreendedora. Então, essa dor de ser professor e entender que meus alunos tinham dificuldade de empreender, porque qual era o ponto que mais me provocava? Era o desafio de empoderar e acelerar pessoas inovadoras na jornada empreendedora. Porque esse sucesso na transformação digital depende de conexão, né, colaboração e criatividade. E a gente tinha um maior desafio que era fazer professores empreender, porque a gente sentia que os alunos não empreendiam porque os professores também tinham receio de empreender. Então, essa é a minha jornada, essa é a minha trilha, e o que me desafia é isso, é empoderar pessoas para que elas possam empreender. E hoje a gente vai trabalhar aqui junto um dos temas, né, que envolve esse empoderamento, que é entender como é que um crescimento pode ser feito sustentável no ritmo do seu modelo de negócio. Isso que é importante. Então, a gente vai discutir um pouco aqui, durante esses 40, 45 minutos, sobre como eu posso implementar a cultura de crescimento na minha startup. Porque a gente sabe que trabalhar em startup não é tão simples assim. Quando a gente está ideando uma startup, é super massa, né? Mas quando ela começa a rodar, a gente começa a fazer as vendas, a gente vê os problemas. E quando a gente chega no momento que a gente precisa tomar decisões, principalmente de crescimento no mercado e expansão, e aí, geralmente, a gente às vezes tem atrito entre as equipes, a gente fala um pouco dessas conexões que as equipes precisam ter, e principalmente fazer experimentos. O Growth tem muito disso, sabe?
experimentar, para validar, idealizar, ter insights, testar e poder dar crescimento. Porque não existe um manual específico, principalmente em growth e nem em qualquer área, específico para a sua startup. O que a gente precisa é entender dessas metodologias e como eu posso adaptar tanto a questão da minha equipe entender o processo, como o meu modelo de negócio está adequado àquele procedimento. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Por meio de uma gestão de experimentação e validação para melhorar nossas entregas, né? Focada no crescimento na medida do nosso modelo de negócio. Esse é um ponto importante, sabe? Porque tudo que a gente vai falar aqui, e depois quando vai ter as partes de questões aí para vocês indagarem, sempre focado no seu modelo de negócio. Alguns auxílios que ajudaram a compor essa mentoria e também aconselho, né? Basicamente o livro, né? Do Cian Ellis e o Morgan Brown, que é quase que uma bíblia, mas a gente tem que lembrar que esse livro ele foi escrito há 10 anos, em 2010, né? Há 21 anos, há 10, 11 anos atrás. Então, ele era aquele momento, era o pensamento que eles tinham ali, né? O Cian Ellis, ele trabalhou dentro da Dropbox, então ele tinha uma ideia naquele modelo, naquele momento que se pensava startup, então muita coisa mudou. Inclusive tem um site muito massa deles, que é o www.growhacking.com, que é uma comunidade de growth. Então é interessante, tá? Tem também a comunidade Brasil e um livro que eu gosto muito do Clayton Christensen, que é Muito Além da Sorte. Então a gente vai conectar todas essas experiências com o livro original, claro, a gente vai trazer do original, mas assim, o que é que eu posso incrementar no growth hoje para dar velocidade e crescimento à minha startup? Então, dois nomes importantes, o Growth Hacker, que é o profissional, e o Growth Hacker, que é a estratégia. Então, para não confundir, às vezes a gente está falando, às vezes quando a gente faz essa mentoria, as pessoas confundem. A gente tem o profissional, que foi essa base que o Cian Ellis criou, né? Ele tinha a ideia lá em 2010 que existiria um profissional que ele tinha todas essas competências, né? Que envolvia análise de dados, engenharia de software, marketing, uma série de competências e habilidades que a gente não consegue realmente encontrar esse profissional no mercado. Não é uma tarefa simples. Mas aqui, vamos para o pensamento dele. Então, para ele, o profissional de growth é uma pessoa cuja o norte verdadeiro é o crescimento. O cara é focado em crescer. Tudo o que faz é focado em encontrar potenciais de impacto positivo no crescimento, o que a gente chama dos hackers, as brechas, né? E é daí que vem os insights para tentar gerar ideias, testar, para ver se aquele insight daquele hacker funciona mesmo. Então, é uma pessoa que teria na sua mão a estratégia, os planos e a ação para reter. E o foco do growth também é retenção. Não adianta você ficar baseado em metodologias de marketing que só estão pensando na aquisição. É como encher um balde furado. O tempo todo ali no funil de venda você está só captando, mas você não consegue reter. Então, claro, a gente vai usar um funil, que é o funil pirata, já a gente vai ver ele. Então, o foco também não é só captar, mas reter. E reter, a gente está falando, a depender do seu modelo de negócio, em retenção, né? Que a gente não faça mais cancelamentos, né? Diminuir essa taxa de perda de usuário, que às vezes a pessoa acessa seu aplicativo ou a sua plataforma, se o seu modelo de negócio é produto digital, mas também tem a questão da recorrência para outros produtos, a pessoa voltar a adquirir aquele produto, né? Então ele continua ali no seu funil. E do outro lado, pensando a estratégia em si, então o Growth Hacking é uma estratégia de marketing orientada no experimento, ela é orientada a experimento para que gere crescimento sustentável. Isso é importante. É o que a gente fica preocupado com algumas startups, que ela começa a crescer, o modelo de negócio dela não está adequado, ela não tem logística, ela não tem equipe, ela não tem condições financeiras, não consegue atender bem, porque no final do funil do Growth Hacking, eu preciso que esse cliente esteja satisfeito, ao ponto de retornar ao uso recorrente, se manter na base retido e consiga indicar aquele produto para outro membro. Então, a metodologia do crescimento envolve satisfação. Então, ela é sustentável por isso. Então, na medida do modelo de negócio da sua startup, com metodologia, testes e muita análise de dados. Essa questão dos dados é muito importante. Eu posso ter insight? Posso, claro. Mas eu vou conectar esses insights, obviamente, a metodologia que vai conectar com dados
e que a equipe sinta, né, dela de forma multidisciplinar, sinta os caminhos, essas brechas e teste para ver se essas brechas dão certo. Então, a estratégia de negócio, né, que está para além do marketing tradicional, como a gente falou, é focada em técnicas de aquisição. Claro, a gente não, se a gente está pensando em crescer, a gente precisa continuar adquirindo, né? E principalmente retenção de clientes. Eu preciso reter eles, que são testáveis, eles são rastreáveis, a gente sabe o fluxo e onde eles estão, e eles são escaláveis, né? Eles vão indicar outras pessoas. Então, esse pensamento do Cian Ellis, pensando no profissional, e muito mais esse lado aí, dessa releitura do Holiday sobre esse processo, que ele é mais uma estratégia, né, do que pensar em encontrar esse profissional, embora tenha sido o fator inicial, mas na jornada que você faz a leitura do Ellis e do Morgan Brown no livro, você vai entendendo que o processo é muito mais por equipe do que tentar achar esse profissional. Então, as pessoas que estão ligadas ao growth, né, o profissional, ele persegue, só para resumir o ponto, incessantemente usuários e crescimentos a partir da retenção e satisfação dessas pessoas. Então, a gente tem uma coisa que é muito antiga, as pessoas ficam parecendo que é algo novo, que é a indicação. Um membro traz outro membro. Isso em vários modelos que não são digitais funciona. Você tem uma experiência no ambiente, gostou, chama alguém que você gosta. Mas aqui a gente orienta para que isso aconteça. A gente fala, olha, indique, receba, por exemplo, plataformas hoje, se você indicar pessoas, elas lhe dão, mesmo no modelo free, né? Naquela parte que você está na gratuidade, você consegue ampliar recursos indicando pessoas. Então tem uma série de estratégias, a gente vai falar mais para frente, que a gente pode estar usando, e essa do membro satisfeito traz outro, é basicamente o ponto das estratégias. Então os usuários geram mais usuários. Usuários satisfeitos geram mais usuários, que por aí vai rodando e vai gerando outros usuários. Esse é o caminho básico do crescimento. E aí, nosso primeiro ponto, já que a gente entendeu da história, onde nasceu o conceito lá em 2010, né, com Cian Ellis e o Morgan Brown, e aí a gente entendeu que, mais do que focar em buscar esse profissional completíssimo, né, analista de dados, engenheiro de software, profissional que entende marketing, poxa, ele é da ponta, ele é a ponta até a estratégia final para poder captar clientes. Então, esse profissional, se existir, peguem, contrate, porque realmente é um diamante. Mas o que se pensa hoje é a ideia de construir equipes de crescimento. Então, a gente está vendo aí várias pessoas dentro de uma roda tentando fazer a empresa girar. Quando a gente fala em equipe, gente, o mais importante da equipe não é que ela tenha o mesmo objetivo. Isso é primordial. Todos querem que sua startup cresça. Esse é o ponto. Mas só que aqui, como você está vendo dentro desse cilindro, cada um está fazendo um movimento diferente. Então, mais do que ter o mesmo objetivo, primeiramente, uma equipe precisa desenvolver e traçar e ter as mesmas estratégias para chegar lá. Então, eu só consigo dar crescimento se, além do objetivo óbvio de fazer a startup crescer, é que essa equipe, como se diz, compartilhe das mesmas estratégias, para não criar o que a gente fala do famoso atrito, né, entre as equipes. Então, vamos pensar aqui. Já que eu não tenho um profissional super capacitado para fazer crescimento, eu preciso ter uma equipe de crescimento. Mas essa equipe precisa ter as habilidades e ela precisa ser diversificada. Ela precisa ter diversidade. Eu não posso ter uma equipe que olhe para o mesmo lugar. A gente tem esse problema, e a gente vai ver um pouco mais à frente, que é o famoso pensamento de grupo. Empresas grandes, que foram cases como a Kodak, né, que era um case de, como é que se diz, da fotografia, principalmente daquela fotografia rápida, né? Ela criou aquele modelo Kodak, né? E tinha um slogan, né? Aperte o botão e a gente faz o resto. E a empresa se perdeu no modelo digital. Inclusive, grande parte das invenções de câmera digital surgiu nos laboratórios da Kodak, mas a empresa não apostou nisso, porque ela tinha o pensamento fixo que as pessoas queriam fotos, como é que se diz, físicas, né? Queriam pegar as fotos. Então, eles não entenderam do comportamento das pessoas, né? E essas são as habilidades da equipe de growth. É preciso ser especialista em comportamento humano. Então, vamos lá. Uma equipe especializada em comportamento de pessoas. Esse é o ponto. Então, estamos falando de pessoas. Reter clientes, fazer com que eles indiquem, tudo isso tem a ver com satisfação e compreender a necessidade dessas pessoas. E aí, essa sinergia que a gente está falando, compartilhar o mesmo objetivo, mas também compartilhar as mesmas estratégias para atingir o objetivo,
vai fazer uma sinergia que vai colocar um ponto de inflexão na matemática. No nosso caso de uma equipe conectada com sinergia, a soma das pessoas dão mais do que o número, ou seja, 1 mais 1 é igual a 3. O próprio Ellis, o Cian Ellis fala isso no livro, né? Vamos lá. Então, rompendo um pouco com a literatura e vindo mais para a experiência agora, a gente precisa basicamente, não exatamente dessas pessoas, porque tem startups que às vezes tem 4, 3, 2 pessoas, né? E contrata pessoas para compartilhar ou se associa a outras startups para pegar trabalhos e fazer crescimento. Mas vamos lá, a gente precisa ter essas funções. Primeiro, um líder de crescimento. Geralmente, essa pessoa precisa ser o CEO ou alguém que seja muito influente na startup, que tenha poder de decisão. Porque não adianta eu rodar uma metodologia, como a gente vai ver mais para frente, se essa pessoa não consegue implantar o que foi descoberto pela equipe de crescimento. Se aquelas brechas que foram encontradas, né, ali nos experimentos não podem ser implementadas, então não adianta ter equipe. Então a gente precisa no CEO, né, alguém que esteja realmente influência na startup. E o que acontece? Esse líder vai dar as métricas, vai dar o tempo em que esses experimentos vão rodar, quais são os objetivos que esse experimento vai ter. Tem certas lideranças que compartilham esses objetivos. E isso é legal. A gente fala muito de liderança situacional, mas no final das contas, eu tenho que ter alguém que tenha força dentro da startup, e no caso de empresas que não sejam no modelo enxuto das startups, alguém que esteja realmente competência e tenha o poder de influenciar na decisão. Porque a gente vê que growth nem sempre está sendo só utilizado para startup. Empresas tradicionais estão fazendo spin-off, né, dentro da sua estrutura tradicional, criando centros ali de inovação, fazendo equipes de crescimento para gerar novos produtos e serviços. Isso tem sido bem interessante. E aí eu preciso do perfil do líder, do cara que vai dar as métricas, o tempo da coisa, vai orientar, vai guiar todo esse processo que a gente vai falar já já. Então, outra função importante é o gerente de produto. Poxa, essa pessoa tem uma função muito importante que vai romper com a estratégia das estruturas tradicionais das empresas, algumas startups, né? Que, por exemplo, o setor de produção, ou seja, o pessoal da engenharia de software, não dialoga com o marketing. Inclusive, dependendo do tamanho da startup, esses setores gostam que, ou torcem, eu não sei como isso acontece, para que uma não tenha sucesso, né? Que a sua importância é tão grande que, se não me perguntar nada, vai dar tudo errado. Então, eu preciso de um gerente, né? Alguém que realmente cuide do produto, que pense todas essas etapas e que conecte esses setores. Engenheiro de software básico. Se sua empresa é de tecnologia, eu não posso ter um outro profissional que vai realmente criar as funcionalidades, todos os processos que foram gerados na ideação. Especialista de marketing. Muitas startups, às vezes, não têm dentro do seu quadro alguém que tenha essa habilidade do marketing. Mas o grande lance do Growth Hacking é que eu consigo juntar os engenheiros de software, né, a parte de desenvolvimento, com a parte de marketing. Aí eu consigo o crescimento, porque rapidamente eu tomo decisões. Outro ponto legal é a análise de dados. Sem analisar dados, eu vou ficar muito no achismo, muito nos insights. É legal ter insight, legal ter achismo, eu sou da parte de criação e criatividade, eu acho muito legal. Mas sem validação e dados que a gente consiga melhorar nossos insights e a nossa ideação, aí eu acho que as coisas ficam bastante difíceis. E, finalmente, o design de produtos, ou que cria essas telas, experiências do usuário, uma pessoa que vai dar esse visual do processo, mas essas equipes, elas não estão separadas. O grande lance é que elas estão trabalhando junto, desde a ideação, da concepção, de encontrar as brechas e decidir quais experimentos vão ser criados para gerar ganho ou crescimento no produto e na startup. Então, voltando à questão das equipes aqui, do crescimento, eu tenho, já falei das funções, e eu tenho as skills, eu tenho as habilidades que precisam ser desenvolvidas ou valorizadas nessas equipes. Porque muitas vezes tem equipes que adoram passar bastão, né? Por exemplo, o marketing lá decidiu o processo de aquisição, aí depois vai passar ativação, retenção e receita para o pessoal de engenharia de software. Esse passar o bastão não envolve equipe. E esse é o grande problema que algumas metodologias de growth hacking dão errada, sabe? Então, se você não tem uma equipe conectada e ela tem habilidade e diversidade, é um problema. Então, vamos lá. Primeira habilidade,
pensamento crítico estilo startup. Então, eu preciso de pessoas que tenham uma atitude de questionar o status quo. Poxa, a gente sempre fez assim, deu certo, a gente, olha, conseguiu até umas vendas interessantes, mas se for desse jeito, eu não consigo dar o que a gente chama de curva J, né? Eu não consigo ascender, dar escala nas vendas. Então, vamos ser pessoas que gostem de buscar desafios e identificar oportunidade, as brechas. Então, tem gente que se incomoda com aquele modo que a gente trabalha. Assim, poxa, a gente está trabalhando, o resultado está legal, mas ele pode ser melhor. Então, vamos identificar por que a gente não está sendo tão rápido, por que a gente não consegue quebrar essa barreira de venda, será que a gente não consegue aumentar a aquisição de usuários? O que é que a gente está fazendo que está bloqueando essa ascensão? Outro ponto de habilidade muito importante é a flexibilidade cognitiva. Então, essa habilidade é a capacidade de buscar desafios, experimentos e validações, aprender com validações como forma de desenvolvimento da própria mentalidade inovadora. Então, eu sei que eu não conheço tudo, mas eu posso começar a aprender mais sobre o negócio e fazer ele crescer a partir de validações. Outra coisa importante é a execução inovadora de impacto positivo no crescimento. Muitas vezes a gente tem grandes ideias, mas se essas ideias, para elas serem tocadas em equipe, eu preciso de processos de execução. Se eu não tenho pessoas que gostam de trabalhar em equipe e não conseguem criar processos para que essas equipes somem, e é como a gente viu, né, somar além da matemática, né, conseguir uma sinergia que seja exponencial. Então, o que eu preciso é pessoas que tenham foco em execução viáveis, né, agregando valor e impacto positivo de forma visível. Quando a gente fala de growth, o cliente tem que entender que aquela plataforma, aquele produto, aquele serviço teve melhorias, né? E ele vai continuar na trilha da experiência dele e de satisfação. Porque eu não tenho satisfação eterna, né? Eu não posso ter uma mesma solução e esperar que as pessoas se satisfaçam a vida toda. Especialista em comportamento e progresso das pessoas. Poxa, essa é a skills que toda a equipe precisa ter. Eu preciso entender do comportamento do meu usuário, como é que ele está satisfeito e o progresso dele. Essa ideia do progresso do cliente está no livro Muito Além da Sorte, do Christensen, que a gente mostrou no início ali. Ele tem uma ideia de que, a gente vai ver isso com mais calma, as pessoas não é necessariamente que elas gostam de marca ou produto, mas aquela marca, aquele produto, ajuda essas pessoas a fazer uma tarefa e isso faz com que elas se satisfaçam, né? E ele faz essa grande pergunta, né? Para que tarefa ou serviço você colocou um produto na sua vida? Então, é buscando progresso. E a gente, só vai crescer com a nossa startup quando a gente fizer o crescimento do cliente, que ele chama, no caso, do progresso. Então, compreender a demanda que faz as pessoas progredirem, né? Que elas cresçam, que elas consigam atingir os objetivos dela, consigam realizar tarefas até simples, né? Tem startups que têm soluções de cotidiano, do dia a dia das pessoas, para gerar ganhos e proposta de valor para a inovação visível. Às vezes a gente tem propostas de valores que elas só estão na discussão de reunião, mas o nosso produto não reflete esses benefícios da proposta. Às vezes não está visível para o cliente, né? Você explica, né? Tem lá, às vezes tem gente que gosta de botar no site a proposta de valor do produto, mas o cliente não percebe, não é visível. Uma outra habilidade importante é altruísmo digital. Colocar as pessoas no centro da inovação de impacto positivo no estilo da startup. Ou seja, um modelo de negócio que vai pivotar, vai escalar e sempre pensando nas pessoas. Mesmo envolto em muita tecnologia, a gente está falando de pessoas. Crescimento sustentável, desenvolver experimentos inovadores que focam em impacto positivo, progresso das pessoas e retenção e principalmente indicação. Reter uma pessoa com satisfação, isso é crescimento sustentável. E essa pessoa está tão satisfeita ao ponto de indicar outras pessoas. É aí que começa o processo. Às vezes, o crescimento a gente sempre fala que é exponencial no growth, mas ele não precisa ser 100%, né? Eu posso crescer à medida do meu modelo de negócio. Eu atendo 4, depois eu atendo 8 empresas e vou ao tempo crescendo. Porque a gente tem o maior cuidado quando a gente faz mentoria de growth, é que será que minha empresa consegue crescer? Será que eu conseguir adquirir mais pessoas? Eu vou conseguir manter a qualidade do meu serviço? Não adianta eu crescer em volume de aquisição e depois eu não estou entregando o serviço. Vamos lá, avançando aqui, para não perder o tempo. E, finalmente, quando a gente fala de equipe
skills e diversidade, a gente tem que quebrar as barreiras entre os setores, mesmo formando uma equipe de crescimento, as pessoas estão muito presas às suas áreas, né? Pô, eu sou do marketing, eu sou da engenharia de software, eu sou da análise de dados, né? A gente precisa quebrar um pouco e integrar essas pessoas. Então, tem empresas que criam setores de crescimento, se você tem condições de fazer isso, ou criam até um vice-presidente ou um CEO ligado ao crescimento, para liderar o processo de crescimento da empresa. E a gente tem, nessas equipes, foco. Então, quando a gente fala foco, não é só o objetivo final, crescer, mas o foco é compartilhar as mesmas estratégias para chegar ao crescimento. Isso é importante. Talento. Talento, eu vou voltar, fiz até um destaque abaixo. Ele é fundamental, pessoas com talento, métricas claras e inteligentes. Esse é um ponto complicado. Às vezes, quando o líder de crescimento, como é que se diz, faz as mensurações de OKR lá, bota os números, muitas vezes esses números, eles não são atingíveis. E isso, como é que se diz, desmotiva a equipe. Desculpa, gente. Perdão. E essa métrica, que ela não é clara e inteligente, ela não é atingível, isso desmotiva e desengaja a equipe. Eu não consigo atingir. E aí a empresa vai se desmotivando, os resultados não vão acontecendo e a gente vai perdendo o controle e a sinergia entre a equipe. E, finalmente, visibilidade ao obstáculo. Se eu quero crescer e crescer com velocidade, eu preciso saber o que é que está deixando a gente lento e desbloquear isso. Então, o líder que está ali liderando o processo de crescimento tem que ser hábil em identificar ameaças, processos que são fraquezas internas da empresa, para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Quem gosta de trabalhar com metodologia ágil, Scrum, a gente vai falar um pouco de processos aqui, e eu gosto muito da metodologia, eu preciso sempre ter reuniões sistemáticas e prazos e entender o que é que está fazendo a gente não ser rápido, não acelerar os processos. E, finalmente, voltando aqui para talento, que eu acho que é uma parte muito importante, que fala do capital e recurso humano, né, ali da empresa. Então, a startup precisa de pessoas com talento. O que é esses talentos? Pessoas com habilidade. Beleza. Eu não acredito que as pessoas que compõem sua startup não tenham habilidade, senão não estaria na sua equipe. Então, isso é ponto, batido. Perfeito. Só que hoje a gente precisa de um processo muito forte na área de ética, principalmente quando a gente fala de growth. A história do growth já teve muitos processos de robozinhos, robôs espiões, robôs que coletavam dados. Então, tinham muitas práticas de hacking que não eram muito éticas. Mas hoje essa ética vem melhorando e vem sendo mais visível e identificável. Tomar cuidado porque isso pode afetar a credibilidade da sua empresa. E, por fim, todo mundo que tem startup sabe que tem que ter persistência. Então, a equipe junta habilidade, ética e persistência. Tudo bem. Falamos de equipe, a gente falou da história primeiro, depois do modelo que a gente precisa pensar as equipes, suas funções, as suas habilidades, alguns pontos chaves que a gente não pode deixar de ter, e finalmente a gente vai começar a rodar o processo, né? A gente vai começar a entender por onde caminha essas estratégias. Então, eu gosto muito de juntar os processos de sprint, né, os ciclos ali de inovação, com os ciclos ágeis do Scrum. Quem conhece a metodologia sabe que a gente tem as atividades e experimentos a ser feitos, né? No caso nosso aqui de Growth, que a gente trabalha com experimento, aquelas atividades a ser feitas, aí quem está fazendo aquela operação, né, realiza ela o que foi feito e depois tem aquela reunião que eu gosto muito, rapidamente, de 15 minutos, o que nós fizemos, quais são os próximos passos de crescimento e o que é que deixou a gente lento, o que é que a gente tem que desbloquear para ser mais rápido. Então, eu gosto de juntar o Growth com o método Scrum. Então, pensar o seguinte, para esse ciclo ágil, eu preciso ter foco no progresso das pessoas, a startup cresce sustentável, sempre, gente, que a gente tem clientes crescendo. Aquela ideia de progresso do cliente é muito boa, do livro Muito Além da Sorte, porque ele vai estar falando de pessoas que experimentaram nossos serviços e produtos, estão satisfeitos e estão satisfeitos a tal ponto que vão recomendar. Tá? Então, quando eu penso esse ciclo aqui, que está colocado, eu tenho duas questões. Se eu vou começar um produto novo, eu vou começar pela ideação, tá? Geração de ideia. Mas se eu já tenho um produto na empresa ou serviço e eu quero criar um experimento para gerar growth, crescimento dele, aí sim eu vou precisar já analisar os dados que já temos coletados de usuários, de pesquisa de feedback, tudo isso, para ter insights, né? Para a gente fazer um ciclo de ideações.
Então, se eu estou começando uma empresa ou um produto ou serviço do zero, eu vou começar com ideação e geração de ideias. Mas se eu já tenho um, eu vou começar em análise. Então, como é que vai rodar esse eixo aí? Se eu começo do zero, ideação, depois eu vou gerar ideias e eu preciso priorizar essas ideias. Eu não consigo rodar todas as ideias ao mesmo tempo, porque lembra que a startup é um modelo enxuto, então a equipe ela é pequena e ela já está fazendo um trabalho. A equipe não está parada, a produção da startup continua, então tenho que ter cuidado com isso. E aí eu vou testar, eu vou fazer a execução de testes, e o importante é depois analisar esses dados. E isso é um ciclo contínuo. Quem trabalha na administração, que lembra daquele processo da Toyota, não, o PDCA, é um processo contínuo de aprendizado e melhoria. Só assim eu vou conseguir ter ganhos. Mas focado muito em também outros elementos, já que a gente está falando de comportamento das pessoas, se sua empresa tem uma proposta de valor visível e reconhecível pelo cliente e tem propósito. Propósito também engaja. Startups que têm propósitos conseguem adquirir muita gente, assim, porque engaja, porque ela tem um impacto positivo. Mas só que a gente tem que ter cuidado disso ser visível e ser real. Porque da mesma forma que as pessoas percebem que isso não é real, elas saem, né, do processo. Elas vão cancelando o serviço, elas não acompanham, a retenção fica difícil. Porque você rompe a principal promessa para o qual elas se engajaram. E outra coisa é esse ciclo de testes e experimentos que a gente precisa ter. Então, seguindo esse caminho que a gente fez, da história que a gente trouxe sobre o Growth Hacking, de pensar na equipe, de pensar no processo, no ciclo de melhoria contínua ali, né, e de crescimento, tem uma coisa muito legal que o Cielo traz. A grande pergunta, assim, o quanto esse produto é desejável? E é legal sempre no final da experiência a gente colocar essa pergunta, né? Quanto isso é importante para a sua vida? Mais do que quando a gente trabalha com algumas técnicas de NPS, né? Que a gente pergunta quanto você indica. Na verdade, eu gosto de fazer duas perguntas ali no fim do experimento, né? O quanto esse produto, se esse produto deixasse de existir, o quanto isso seria negativo para você, para a gente entender a necessidade do cliente. E uma coisa que eu gosto muito de perguntar é como ele descreve aquele produto ou serviço. Porque uma das técnicas que eu gosto do Growth é você pegar o feedback do cliente que ele diz e ele fala como aquele produto precisa ser reconhecido. E aí, seguindo aqui o nosso funil pirata, o pessoal está acostumado com funil de venda, mas a gente tem aqui a questão da aquisição, tá? Que reúne as práticas para atrair e conquistar um cliente. Isso a galera de marketing trabalha bem, né? Ela consegue fazer uma aquisição muito grande, mas às vezes o funil ele é tão estreito que a gente não consegue manter e aí a gente não vai conseguir crescer, porque a boca é muito estreita e a gente não consegue manter essas pessoas. E aí geralmente o pessoal de produto, né, os engenheiros de software estão muito ligados à questão da ativação, ou seja, quando o foco é entregar a primeira boa experiência desse produto, né, para o cliente, e a retenção, a etapa em que os clientes estão satisfeitos ao ponto de continuar utilizando o seu produto, que a gente chama de recorrência. E aí, finalmente, se o cara ele foi adquirido, ele foi ativado, ele tem recorrência de uso, você está gerando receita. Que quando os clientes estão gerando faturamento para a empresa, eles não estão só usando o modo gratuito, eles estão pagando por aquele serviço. E uma das estratégias, às vezes, do Growth é fazer as pessoas que já estão na base do sistema, né, que estão fazendo aquele uso ali free ou teste, eles consigam migrar. Outro ponto aí que aí a gente começa a falar de um outro nível, que é a indicação, ou seja, um membro traz um outro membro, e aí a gente percebe que o cliente está satisfeito com o produto, ele vai criando, né, aquele hábito de indicar e trazer novas pessoas. E tem um outro ponto que é massa do Growth, que é fazer a ressurreição. Às vezes, tem cliente nossos que teve uma má experiência, não porque o produto é ruim ou o serviço é ruim, mas talvez ele não tenha entendido ou não ficou claro como funciona aquilo. Eu já tive umas experiências assim e é muito chato. Tem muita gente que, na estratégia do Growth, abandona. Essa galera que não entendeu o uso da ferramenta ou teve uma má utilização, eles não são clientes. Cliente é quem entendeu. Mas assim, o Growth permite que você consiga fazer estratégias, experimentos para recuperar esses clientes. Isso também é legal. Seguindo aqui, aí vem a questão da pergunta, né? O quanto desejável
é esse produto que vocês estão criando para dar crescimento à sua empresa, e aquisição, venda, retenção, né? E quem sabe até ressurreição, né? Fazer estratégias de ressurreição. Então, essa questão que está colocada agora, ela está no livro do Cian Ellis, né? E do Morgan Brown, mas também está no livro Muito Além da Sorte, do Christensen, que ele faz o seguinte: existe uma pergunta mais adequada a ser feita, né, para os clientes, para as pessoas. Uma que nos ajuda a compreender a casualidade subjacente à decisão das pessoas, a introdução de um novo produto na sua vida. Então, quando a gente fala de crescimento, está falando de aquisição de pessoas que elas estão introduzindo novos produtos e serviços na vida dela. E o que acontece? Eu preciso que isso aconteça, que ela esteja satisfeita e indique. Então, a pergunta que o Christensen faz, no Muito Além da Sorte, é o seguinte: para que trabalho você contratou esse produto? E aí, pegando o grofo, né, o quão desejável esse produto, a questão é simples: qual o impacto da não existência desse produto em sua vida? Se você está fazendo um uso de um serviço ou produto, se ele deixar de existir, o quão triste, ou você pode traduzir assim, ou o quão complicado será o seu dia a dia. Então, você precisa desse dado, quando a gente fala de compreender comportamento de pessoas, é entender que esse dado pode lhe gerar, como é que se diz, aquele insight para você saber, olha, as pessoas usam nosso produto por isso, as pessoas usam porque vão ficar dessa forma, elas usam para atingir determinado progresso. Esse insight, esse dado, pode lhe gerar experimentos para que você possa dar ganho. Então, progresso do cliente, uma teoria que alguns já conhecem aqui, chamado Job to be done. E aí também no livro, Muito Além da Sorte, ele dá duas coisas legais sobre aquisição de produtos. Uma, a noção de concorrente. Muita gente no marketing tem muito esse foco em concorrente direto. Poxa, se eu tenho uma área, um ramo, um edutech, uma fintech, né, se é uma construtech, no meu caso eu tenho uma edutech, está focado que o seu cliente, o seu concorrente é um outro edutech, é uma outra fintech, mas na verdade não. Ele dá uma noção de que as pessoas estão fazendo um progresso, elas estão buscando uma atividade cotidiana de progresso. E o que acontece? Poxa, se eu não tenho a solução perfeita, que é aquilo que a sua startup oferece, eu vou fazer aquela coisa que nós chamamos de gambiarra. Eu vou fazer alguma coisa que vai resolver meu problema. Pode não ser o ideal, mas pode me satisfazer. Então, o concorrente não é aquele segmento, aquele ramo de atividade sua que tira seu cliente, mas qualquer outra coisa que o cliente fez que deixou de utilizar a sua solução. Isso é massa no noivo. E também a circunstância. Existe um momento no qual que ele é emocional para aquisição, que não é só a funcionalidade do produto, mas há fatores sociais, emocionais, que fazem com que a pessoa adquira o seu produto ou deixe de utilizá-lo. Então, essa compreensão do comportamento humano e ligado ao seu produto faz toda a diferença. Beleza, fizemos um passeio aí de todos os fundamentos do Growth Hacking, ligado a vários outros pontos, e vamos botar essa galera agora para realmente pensar essa jornada. Então, vamos começar o processo de Growth. Agora, vamos mostrar a metodologia como você pode implantar na sua startup. Mas eu tenho 4 perguntas fatais para você pensar com sua equipe se vale a pena botar essa metodologia ou se eu preciso reestruturar alguns pontos na minha empresa, na minha startup, para poder adquirir essa metodologia ou fazê-la rodar de uma forma satisfatória. Primeira pergunta fatal. Temos uma equipe diversificada, heterogênea, que evite o pensamento de grupo? Na minha startup, as pessoas têm divergências? Porque, às vezes, essa ideia de todo mundo pensa igual é um problema. Porque a gente sempre vai ter as mesmas soluções. E já já a gente vai ver as curvas de aquisição de inovação. A gente tem ali os entusiastas, os visionários, mas a gente não consegue chegar ao grande público, né? Porque as pessoas que, às vezes, adquiriram, são as primeiras pessoas que estão comprando o nosso produto, pode ser que não ajude a dar escala. Outro ponto. Respondida essa pergunta, vamos para outra. Temos o tempo para processo de growth? A empresa está rodando ali, né? A startup está vendendo, está gerando um MVP, está criando novos processos, está fazendo ajuste, está atendendo ao cliente, está fazendo as ações. Mas será que essa equipe tem um tempo para se reunir e pensar na melhoria do produto?
ou, quem sabe, criação de novos serviços e produtos que pode dar crescimento à startup. Outro processo também, porque não pode ser uma coisa que você interrompe. Eu já participei de mentorias mesmo, de empresas tradicionais, que o processo era interrompido, porque toda hora a empresa tinha uma prioridade. Então, interromper o processo de growth, sempre você vai ter que voltar ao início. Porque aquele insight que você teve, aquela brecha que foi encontrada para dar crescimento, ela precisa ser aplicada, testada e rodar. Porque senão vai ter que ser feito de novo, porque, é como a gente diz, né? Essa onda, ela passa, né? Então, outra coisa legal, temos um modelo de negócio que suporta crescer, né? Quando a gente faz ali o Model Business Canvas, né? A gente tem a questão dos recursos e as atividades. Será que na minha empresa, na minha startup, esse ponto que a gente tem suporta crescimento? O modelo de negócio que eu desenhei, ele suporta crescer? Eu falo isso, gente, porque eu conheço muitas empresas que quebram porque elas vendem mais. Na região da gente aqui, em Pernambuco, tem desculpa, tem um processo chamado rodada de negócio, né? O pessoal da confecção, aqui é um polo de confecções, e aí eles fazem vendas sem ter a garantia da entrega. Então, eles vendem lá 100 mil, 200 mil na rodada de negócio, e aí, quando eles vão fazer a produção, eles contratam a mesma terceirizada. Já teve casos de duas empresas que fizeram vendas altas, e a mesma empresa tem que fazer. Então, aquela produção estava comprometida, ela não tinha recursos chaves para assumir aquela venda e crescimento. Então, tomar muito cuidado quando você acha que a sua solução é crescer. Mas será que seu modelo de negócio suporta esse crescimento? E outra pergunta fatal também, qual o meu potencial de aquisição? Hoje, a sua startup, quantos usuários, na que você faz lá o OKR, quantos usuários você consegue satisfazer? Não é só atender, satisfazer ao ponto dele virar um advogado, né, defensor da sua empresa e divulgar ela, né, indicar outras pessoas. Então, eu tenho essas 4 perguntas chaves, se elas são respondidas ou na totalidade, na parcialidade, eu preciso assumir que eu vou tocar esse processo. Então, para fazer esse processo de crescimento aí, rapidamente aí, eu preciso ter ideias, né? A gente vai fazer os insights, ter o tempo dessa ideia, será que eu rodo essa ideia bem? Modelo de negócio, experiência e execução. Se eu não, desculpa, equipe, execução, se eu não tenho equipe e processos, já era o processo. Não consigo atingir crescimento. E aí, manter receitas sustentáveis. Tem um cara muito legal, né, que é o Bill Gross, o cara que desenvolveu a forma como a Google ia gerar receita. É só para ir para ver como o cara é importante. Ele desenhou o seguinte: para eu gerar um processo que envolve crescimento ou que minha startup consiga seguir, eu preciso entregar produtos e serviços que estejam no tempo da ideia. Será que as pessoas compreendem aquele produto que eu estou lançando, aquele processo inovador? Eu tenho uma equipe de execução para que, se der ganho, se der crescimento, ela vai suportar? Será que minha ideia, meu propósito, ele se mantém visível quando eu dou crescimento? E o meu modelo de negócio, ele suporta? E aí eu penso se essas receitas que vão ser geradas do crescimento podem manter também. Esses 5 pontos de avaliação, eles sempre têm que estar ali, no seu dia a dia. Eu estou conseguindo atender a necessidade do meu cliente, eu estou entregando soluções e produtos no tempo certo, eu tenho um time de execução, minha ideia e meu propósito continuam ativo na entrega do meu serviço e produto, e o meu modelo de negócio, ele consegue suportar o crescimento. E eu consigo receitas para manter o meu negócio. Porque o ponto todo chave, ele está aqui. Ou seja, eu consigo atingir esse mercado inicial, mas se eu não tenho um processo de crescimento para dar curva J, eu não consigo sair desse abismo. Para a gente pegar aqueles consumidores mais pragmáticos, que eles não são empolgados como os entusiastas e visionários. E quando eu estiver caindo, né, quando eu vou chegar nos conservadores, eu preciso pivotar de novo para dar um outro crescimento. Eu não preciso que a inovação, meu produto e serviço, ele decaia até chegar nos céticos. E, finalmente, o mantra, para a gente fechar aqui no tempo certo: não existe modelos permanentes nem soluções universais quando se trata de construir um modelo inovador de crescimento. Então, esse é o mantra que a gente tem que pensar nisso. Então, sempre eu vou ter que estar gerando experimentos, insights e inovando. E aí eu deixei para vocês, e vocês vão ter acesso a esse material, esse canvas aqui do Growth. Como é que funciona? Gil, é só esse slide. Eu vou passar só esse slide aqui.
Eu tenho a questão do funil pirata, que a gente já viu lá. Eu posso escolher prioritariamente qual será a estratégia que a gente vai desenhar agora, né? A gente vai fazer um processo que tem a ver com retenção. Eu já tenho aquisição, eu já ativo bem o meu cliente, mas eu estou tendo um problema de retenção e isso está impactando a minha receita. Então, eu preciso escolher esse aqui, ou eu posso fazer uma sequência, eu posso fazer vários experimentos. Se o produto é novo, então vou começar com aquisição, depois eu vou para ativação e vou seguindo. E se eu tenho um problema de que eu estou perdendo muitos usuários e eu tenho uma solução que eu acho que ele foi mal compreendido, eu posso fazer ressurreição. Então, como é que funciona esse processo? Eu vou fazer um brainstorm de ideias, então vai ter toda a orientação aqui, sempre pensando na facilidade, né? Como elas podem ser executadas, o tempo, porque quando a gente fala do líder do crescimento, que a gente falou das equipes ali, essa pessoa precisa orientar a equipe de que eu não tenho agora ideias muito mirabolantes, porque eu preciso jogar isso, eu preciso testar isso rápido. Outra coisa, estabelecer prioridades, isso é muito importante. Das ideias geradas, qual delas a gente vai tornar algo palpável, a gente vai gerar mesmo um processo. Documentar o experimento, e esse modelo aqui que a gente está apresentando, vocês podem criar em Mural, no Miro ou no próprio Jamboard as lâminas dos processos e deixar arquivados e realizar o experimento. O MVP, né, o mínimo produto testável, né, o menor produto que a gente pode fazer, que é o produto, o MVP, né, mas a gente tem o teste. Às vezes não precisa estar vendendo, só é testar. E, finalmente, uma coisa muito importante, feedback. Aquela questão da análise de resultados. Você perguntar ao cliente, você entender com as suas melhorias. Eu sempre, no final dos meus experimentos, eu pergunto aquilo que eu disse, né? Quanto aquele produto não existir, você vai sentir falta dele. E depois pergunto, como você descreveria esse produto que você usou? Que é legal pegar essa fala do cliente para a gente poder projetar. Como eu falei, esse material vocês vão ter acesso, vocês podem jogar ele no Miro, no Mural, ou até mesmo no Jamboard, que é uma ferramenta que eu acho que o pessoal tem mais acesso. Mas eu prefiro realmente o Miro, eu gosto muito de trabalhar com o Miro. E, por fim, no tempo certo, só passei 3 minutos, perdão aí, mas eu acho que foi da apresentação. Tá aí os meus contatos e quero agradecer demais a oportunidade. Fico à disposição aqui para a gente conversar e fazer perguntas. Gil? Opa, sou eu que vou Opa! fazer Ah, as tá bom. perguntas. Valeu, Tayana. Então, Ficou no vamos tempo lá. certo ou eu mesmo prolonguei? Hã? Ficou no tempo certo? Ficou 2 minutinhos, mas tudo bem, Ah, né? tá. Também com conteúdo desse fica difícil, né? Falar sobre Growth Hacking em 45 É minutos, quase né? um pitch, né? Mais ou menos, né? Bom que o pessoal já vai se adaptando. Então, vamos iniciar agora o momento das perguntas. Vou dar prioridade aqui para as perguntas que já chegaram aqui pelo site, ou pelo chat. Beleza, vamos lá. Tem uma pergunta da Betina. Ela fala: no início de uma startup é difícil termos equipe completa e diversa. Qual a dica você dá para que seja possível, pelo menos minimamente, ter uma equipe growth desde o início? Parênteses, só os sócios. E qual o momento de pensar em ter essa equipe completa? Beleza. Excelente pergunta. Essa é uma pergunta que vai ajudar muita gente. Olha, Betina, nossa empresa só tem 2 sócios. Ela é paridade, um homem e uma mulher, né? Paridade de gênero. Então, a gente tem, quando a gente gera no início, e a gente precisou fazer a gente pensa em funções primeiro. Lembra quando eu falei de ter um líder de crescimento, de ter uma pessoa ligada ao produto, a questão da engenharia de software? Então, todas essas funções, elas podem ser compartilhadas pelas pessoas. E aí, fazendo um spoiler aí da próxima mentoria de vocês, tem uma parte de Open Innovation. Se você é pequeno demais, tem hackathons, ideatons e processos que geram Open Innovation. Você convidar pessoas para fazer parte desses processos de ideação, sabe, de crescimento. Mas eu acho que o momento de crescimento, pegando, né, não vou falar de livro, vou falar de experiência própria, sabe? Eu acho que a empresa e os sócios da startup precisam entender quando a empresa ela não consegue mais crescer se eu não tiver outra pessoa. Se você chega num momento que, poxa, a gente não consegue crescer porque a gente falta pessoa. Esse, para mim, é o momento ideal. É o sentimento, né, que a gente que é CEO, que é líder de startup, sabe?
poxa, sem essas pessoas eu não consigo crescer. Então, não existe um momento, existe uma percepção que você percebe que há um bloqueio no seu crescimento e nas vendas porque falta uma pessoa. E aí eu pensei o seguinte, qual é a função que está faltando? Se você pensar numa equipe de growth, você vai pensar lá, líder de crescimento, o gerente de produto, a questão ligada ao marketing, especialista de marketing, o engenheiro de software, analista de dados e designer. Então, o que é que está faltando na sua equipe que pode dar crescimento? Então, acho que é mais uma questão de percepção, sabe? Então, a segunda pergunta é do Rafael, da Pague Bem Fácil. Quais exemplos de estratégias de marketing posso utilizar para captar clientes como micro e pequenos empreendedores? Empresa é um sistema de a empresa é um sistema de cobranças, emissão de links para recebimentos e cobranças em caso de inadimplência. Legal. Quase todo mundo cai nessa empresa aí. Legal. Mas vamos lá. Desculpa, Tayana, eu não peguei o nome dele, esqueci. Rafael. Tudo bem. Rafael, é o seguinte, pensando em growth, existem algumas estratégias que são muito utilizadas, mas o seu caso é um caso bem específico, né? Eu vou pedir só ajuda, você vende diretamente para a empresa, né? Pelo que eu entendi do seu modelo de negócio, você faz B2B, né? Empresa para empresa, é isso? Bota um sim no chat ou abre o microfone aí para falar. Sim, pronto, B2B, ótimo. É muito diferente trabalhar com usuários, né, finais, de falar de pessoas e empresas, porque o modo como as pessoas adquirem produtos é diferente como uma empresa faz. E empresas, a gente faz menos vendas, mas com valor muito mais alto. E o modo como a pessoa ela é retida é diferente de uma empresa. Então, assim, pensando em estratégia de growth para empresa, e aí passa por decisões, se for empresa tradicional, ela passa por decisões de várias escalas, tá? É um negócio assim que você conversa hoje, aí talvez um mês depois você tenha uma resposta. Mas pensando nesse modelo de cliente tradicional, você é uma startup que deve trabalhar com clientes tradicionais, o grande lance, eu vou falar de novo pessoalmente, é o que a gente fala da inveja do outro. Se a empresa que você está ajudando, ela consegue resultados, e principalmente quando a empresa olha, redução de custos com maximização de resultados, eu captaria dessas empresas o feedback, autorização para pegar, assim, tipo, depoimentos para utilizar na minha plataforma. Não sei se vocês têm uma plataforma que vocês colocam, vocês usam mídias sociais como Instagram ou LinkedIn para divulgar a sua empresa. Eu utilizaria isso e nas minhas postagens eu colocaria, você também pode crescer, ou você também pode se desenvolver, como o Hotmail fez no início. O Hotmail é uma das pioneiras no Growth Hacking, sabe? Eles botavam no e-mail, naquela época, ter um e-mail pessoal era algo diferenciado. Hoje ninguém quer, né? E-mail é um negócio chato. Mas eles botavam lá embaixo, né, um PS, tenha também um e-mail pessoal. Então, eu usaria a estratégia de, com autorização, é claro, expor, né, aquele crescimento, não o que foi, mas que ele teve ganho, e você pode ganhar também, né? Fale com a gente, clique aqui, eu usaria a postagem para atrair pessoas a partir de experiência, já que você trabalha com B2B, sabe? Bom, a terceira pergunta é da Evelyn Dias. Tenafly, você conhece algum case de growth para startups de impacto? Beleza, massa. Galera, eu não sei se vocês devem conhecer, né? A galera tá Impacto conhece o Sistema B. Então, a comunidade B Brasil, ela é fantástica. Mas aí tem uma coisa legal de impacto, que é a questão das histórias. Tem um livro chamado Comece Algo que Faça a Diferença, que eu me esqueci o sobrenome dele, mas é o Blank. O Blank, ele faz um sapato argentino lá. Eu não vou falar o nome certo, que eu, não, eu sempre erro que eu falo. É um sapatozinho de pano, ele é bem frágil. E ele pegou esse sapato e levou para os Estados Unidos e fez o modelo do gosto americano. Ele mais resistente, com mais cores. E o que é que o Blank faz? O nome da startup dele é Tomorrow Shoes, né? Sapatos do amanhã. Então, ele criou um modelo que é o One for One. A cada um par de sapato que ele vende, ele coloca, como é que se diz? Ele dá um par de sapato para crianças em países em desenvolvimento que não tem sapato para ir para a escola. E ele tem um momento que ele faz o drop shoes, né, que ele chama, que ele entrega. Então, vira live, ele expõe isso, sabe? Claro que aqui tem um problema no Brasil, que é a questão do estatuto da criança e do adolescente. Eu não posso expor crianças em vulnerabilidade.
Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de pessoas, para a gente não sair da legislação, sabe? Mas você entregar e dar visibilidade ao que você está fazendo, o que a gente chama do accountability, essa prestação para empresas de impacto, é muito importante. E comunidade B, sabe? Olha, alguém está dizendo que conhece o Que Faça a Diferença, é mesmo. É muito massa esse livro. Eu gostei demais. Não usa a parte dos estagiários, tem umas partes dos livros americanos que tem que não pode usar alguns exemplos, mas é muito bom a história do Blank. A próxima pergunta é do Gabriel Frazão. Sobre crescimento, como devo olhar para a empresa? Entre parênteses, indicadores, para entender qual deve ser a taxa de crescimento das startups que não leve à morte da startup. Muito massa. Foi o Gabriel, não foi? Gabriel, Sim, Gabriel. legal, a gente falou isso no início, assim, toma cuidado, crescer nem sempre quer dizer se sustentar, às vezes a gente cresce e quebra, né? Mas assim, eu não daria um número de taxa exata, mas eu olharia para o meu modelo de negócio e entenderia ali, na parte dos recursos chaves e atividades chaves, e as pessoas que estão envolvidas, se eu consigo aumentar a entrega, venda de produtos e serviços, sem perder a qualidade. Porque hoje, gente, uma má experiência, a questão dos haters que a gente fala, né? Rapidamente ela circula na rede. Tem aquela questão que é a má compreensão do uso do seu produto e serviço, que pode gerar esse ruído, né, nas redes sociais, mas realmente, às vezes, você cresceu e já não dá mais a mesma atenção, você não entrega o produto e serviço da mesma forma, a plataforma cai, né, o servidor não aguenta, o sistema que você contratou para e-mail, disparo e mídias sociais também não funciona. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha uma aquisição, mas você tenha também uma baixa retenção. Então, as pessoas vão cancelar aquela assinatura daquele sistema, não vão mais usar seu serviço produto. Então, toma cuidado. Antes de pensar um número exato, dizer assim, poxa, eu preciso crescer a 10% o semestre ou 20% ao ano, meu modelo de negócio suporta crescimento, que foi um pouco da pergunta que foi feita antes. Quando eu sentir que eu não consigo crescer mais com qualidade e satisfação do meu cliente, eu penso em colocar mais uma pessoa. Ela não precisa ser um sócio da startup. Ela pode ser uma outra startup parceira. A gente tem esse modelo de negócio, a gente não contrata pessoas, a gente faz o ecossistema da gente rodar. Então, a gente contrata outras startups, sabe? A gente trabalha em rede. Isso é massa também. Pensar em colaboração, pessoal, principalmente o pessoal que está nessa pegada da sustentabilidade e de startups de impacto. Trabalhar com outros, sabe? Trabalhar em rede. Tá. Aí tem uma outra pergunta aqui da Rafaele. Quais redes sociais são bacanas para fazer marketing para vendas B2B? Eu prefiro o LinkedIn. É a questão mais do nosso modelo de negócio. Como a gente trabalha com empresas, a gente vai atrás dos perfis de empresa. Mas a depender do segmento, tem empresas também que usam muito o Instagram. O Instagram, ela não é a maior plataforma em termos de usuário, mas ela está muito na questão da ativação, sabe? As pessoas estão muito ativas ali dentro. Então, a depender, por exemplo, aqui na região o pessoal trabalha muito com a área de confecção. As empresas de confecção aqui, elas não estão muito no LinkedIn, a gente percebeu isso. Elas usam mais o Instagram. Então, você precisa seguir a sua área, né? Se você está na área de moda, se você está na área de construção, a depender do seu modelo de negócio, do seu tipo de cliente, você tem que olhar onde eles estão. Não adianta transferir cliente para a rede social, porque é uma questão de hábito. Isso aí você vai conseguir daqui a 5, 10 anos, mas se você quer atingir essas pessoas, vão onde elas estão. E Toritama, tem aqui, ó, o segmento de moda de Toritama, aqui pertinho. É Toritama que está aqui, que só parece uma parte da... Alguém botou no chat agora. Bom, de perguntas que o pessoal enviou, foram essas. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta que quer fazer para o Tenafly. Não? Não? Bom, então, não sei se alguém quiser conferir. Nós somos, chegou uma aqui, deixa eu ver aqui. Bom, beleza. Manda a bronca. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Evânio. Nós somos uma startup de economia compartilhada e marketplace. Qual a melhor estratégia? Isso é muito massa. Essa economia compartilhada só responde aí no chat.
se ela é um ambiente físico ou ela realmente é um marketplace digital, assim. Porque tem muitas empresas que têm. Ah, é um site, é uma plataforma mesmo, tá? Beleza. Isso é legal porque quando todo o processo ele está digital, você consegue gerar dados do usuário, o tráfego, o tempo, quem está vendendo mais, você tem todos esses dados. Se sua plataforma coloca isso, eu acho que a grande estratégia é primeiro analisar esses dados, esses números. E aí, o que acontece? Pensando em estratégia, é muito massa, porque na própria plataforma eu posso dar condições ao usuário de ganhar mais espaço. Vamos supor que não conheço o modelo de negócio de vocês, mas vamos dizer que a loja dele tem limite, sei lá, de subir vídeo, de algumas funcionalidades. O que a gente fala de, às vezes, o uso freemium, né? Que eu tenho uma funcionalidade gratuita ou básico e eu posso fazer upgrades. Para fazer esses upgrades, não necessariamente eu preciso pagar, mas eu posso ser ativo. Ou seja, eu posso indicar pessoas, eu posso indicar outras empresas. Então, fazer aquela questão da estratégia do membro traz outro membro é muito legal para plataformas digitais. Então, quanto mais pessoas eu indicar para a ferramenta, vamos supor que eu tenha mais novas funcionalidades. Isso é uma coisa legal, sabe? É uma estratégia boa. Você fazer a captação de membros a partir da experiência desse usuário. Mas quando eu não responder, vocês podem perguntar assim, olha, mas eu queria entender mais, estamos à disposição, viu? Fica à vontade. Chegou mais uma aqui. Só para eu abrir aqui. Nós temos uma... Deixa eu ver de quem é, né? Fight... não está abrindo aqui. Fight Me. Acho que não sei se eu falei certo. Nós temos um projeto para Sport Techs. Qual seria a melhor estratégia? Um aplicativo que cria métricas para esportes de luta, resultados online e gráfico de desempenho para análise de profissionais. Fight Matter, desculpa. Agora, é que no chat não aparecia o resto da palavra. Mas só uma dúvida, você não criou ainda, né? Você está pensando que vai fazer o seu produto ser um aplicativo, uma plataforma, ou você já tem o aplicativo? Já está criado, beleza. O Fight Better, muito massa. Desculpa, eu perdi o nome dele. É Marcelo, é? Marcelo. Beleza, Marcelo. Legal. Isso me lembrou um case que está no livro Design Sprint, com relação a um aplicativo que era para personal trainer, né? Então, essa parte do dashboard, isso dá muito controle ao usuário. Aí eu estou pensando que o seu modelo de negócio é B2C, de empresa para o cliente final, né? O consumidor. Então, seguindo isso, esse dashboard de controle, inclusive a plataforma da gente, a gente está no mesmo desenho, porque essa situação de ganho, se ele tem ganho, ele vai ter recorrência. Desculpa, gente. Então, voltando a essa ideia do dashboard, ele tendo controle disso, ele gerando também histórico de performance, que é uma das coisas que a gente precisa, que a gente trabalha com educação. Hoje, você precisa saber seu crescimento, né? Como se você, naquela metodologia, cresceu, e no seu caso também. Então, eu acho que performance também seria bom, e essa métrica de mapa, sabe? Como foi em janeiro, como é que foi lá em fevereiro, e pegando isso também é legal, uma boa entrega. Só que o meu ponto com o aplicativo é o seguinte, hoje a gente tem um problema muito sério, que são os usuários de Android. Eu sou usuário de Android. Algumas plataformas, principalmente o WhatsApp, na maioria dos usuários, ele termina o limite do espaço. Muita gente acorda de manhã para ter que apagar. Não sei se vocês lembram isso no e-mail, que o e-mail era muito pequeno, a gente acordava e tinha que apagar os conteúdos do e-mail. E está acontecendo isso. Então, o aplicativo hoje, para a pessoa baixar ele, as pessoas estão pensando duas vezes. Mas se você focar, Marcelo, em uma ferramenta que realmente dá um dashboard e ele dá ganho para o seu cliente, esse cara vai usar e esse cara vai recomendar. Então, eu também trabalharia com a questão de dar mais funcionalidades. Não que ele pagasse, mas pela performance dele, se ele atingisse meta, gamificar, ele liberaria mais funcionalidades. E outra, se ele indicar também, ele tem acesso à funcionalidade. Então, eu gamificaria, eu não sei se você já pensou nisso, gamificar e dar mais funcionalidade a partir da atuação dele. Vamos embora. Depois manda o link aí, viu? Bom, de perguntas, acho que são essas. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de enviar? Não?
Bom, então, vou começar os Oi, Tayana. agradecimentos. Oi, Eu queria fazer uma pergunta aqui. pode falar. Então, é Tenafly, né? Isso, meu filho. Seja bem-vindo. Então, Tenafly, é o seguinte, eu tenho uma startup que faz gestão de resíduos em condomínios residenciais. Pô, massa. A gente atua ali dentro dos condomínios, ajudando a implementar a coleta seletiva. A gente tem parcerias com cooperativas, a gente consegue destinar esse reciclável. E, assim, basicamente, o maior trabalho que a gente tem ali é na entrada do cliente, que a gente tem que fazer essa infraestrutura que a gente coloca nos condomínios. A gente tem a parceira que já vai fazer a coleta recorrentemente. Uhum. E aí a grande dificuldade da operação ali no meio é pegar os resultados, elaborar alguns relatórios que a gente envia com os resultados da coleta seletiva, enfim, comunicações que a gente bota no condomínio durante todo mês, durante a coleta seletiva. Então, a parte operacional aí durante o processo não é muito grande. Só que hoje eu sou sozinho na minha startup. Só eu que faço tudo. E aí, a sua apresentação, ela me traz muito essa questão de definir prioridades, né? Eu acho que é importante definir essas prioridades para a gente conseguir crescer da melhor forma possível. E aí, hoje, eu fico muito pensando se a minha dificuldade é a venda, né, de conseguir vender, porque eu sinto que tem um pouco de barreira ainda nisso, né? E tô aprendendo mais sobre quem é o meu cliente. Hoje eu estou com 2 clientes, ou se a minha prioridade deveria ser arrumar alguém para me ajudar ou na venda, ou no marketing, enfim. É uma pergunta assim, um pouco mais em questão de prioridade. Aí por isso que eu trouxe esse meu cenário aqui. Massa porque a sua tecnologia ela não é digital, mas ela pode ter partes digitais, até para mensurar os dados que você falou. Mas ele... Exatamente, desculpa te Não, interromper, vá. e tem essa questão também de novas funcionalidades, né, desenvolvimento de produtos que eu já tenho em mente, que dá para a gente fazer, inclusive utilizando o aplicativo, e aí eu fico nessa, né, o que seria melhor, né, de priorizar. Pronto, não vamos usar livros, vamos usar experiências aqui. Vamos nessa. Eu gosto muito dessas atividades em condomínios, sabe? Tem a galera que trabalha com feiras orgânicas, várias coisas. E está muito legal nessa coisa da comodidade. E seu processo é muito legal porque ele vai trabalhar com um problema que muitos condomínios têm, com chorume, com lixo, a má disposição. Por exemplo, alguns locais que, aquelas casinhas de lixo, né, que tem nos condomínios, às vezes tem a questão de animais, depreciação de porta, invasão de água, uma série de problemas, né, que criam moscas, uma série de coisas que não são adequadas, mas são recorrentes. As pessoas insistem nesse modelo. Então, primeiramente, eu acho assim, você tem duas questões legais para pensar. Hoje, se eu melhorar o meu produto, quando você falou, já me veio na minha cabeça modelos modulares, tipo Lego, né? Que a depender do modelo eu vou crescendo ele, posso diminuir, fazer do tamanho da necessidade do condomínio. Se eu conseguir fazer uma metodologia, um processo modular, eu posso encaixar ele em qualquer lugar. Eu não sei se o seu processo é esse, ele se adapta exatamente ao tamanho daquele condomínio. Exato, Bom, exatamente beleza, isso. isso é um ganho legal, porque você já quebra uma barreira de estrutural, né? Beleza. Esse processo que você faz, você consegue fazer ele sozinho? É você que faz todo o processo ou você contrata uma parceria, um parceiro que faz o processo todo? Então, hoje eu tenho um parceiro que faz essa infraestrutura para mim, porque a gente utiliza até uns coletores ecológicos, feito com material reciclado. Então, essa infraestrutura a gente tem o parceiro e também tem o parceiro que realiza a coleta do material, que são as cooperativas de catadores. Massa, beleza. Só dar um abraço ao Marcelo aí que disse que está me seguindo no LinkedIn. Valeu. Acabei de adquirir, ó. Uma pessoa achando massa. Esse problema que você tem, Gabriel, vai bater naquilo que eu não sei se você lembra quando eu falei do pessoal aqui, do pessoal da moda, quando faz venda. Esse seu parceiro só trabalha para você ou ele faz outros serviços? Esse é um problema que você vai ter. E ele faz outros serviços. Entendeu? A hora que o moço... A gente, quando começou inicialmente, a gente comprava as chapas para tentar montar esses coletores aqui, né? E aí foi uma dificuldade muito grande e nessa outra tentativa, né, com o fornecedor,
facilitou, né, deixou um pouco mais de tempo livre para outras atividades. E no caso da coleta também, eu já pensei em ter essa coleta, né, ter essa destinação e depois só destinar para as cooperativas, né, porque a gente doa esse material. Pronto. Agora que você contou essa história, eu lhe digo, sua prioridade é diversificar fornecedores. Você não vai fazer esse cara trabalhar só para você. Tá? É um modelo de Uber mesmo. Você precisa de outros fornecedores. Porque, vamos supor, vamos lá, eu botei uma pessoa de venda. Essa pessoa vendeu 6 condomínios de uma vez só. Quem que vai produzir esse negócio? Aí você não vai atingir satisfação desse cliente. Então, a sua prioridade é fazer uma escala de fornecedor. Você já tem cooperativas, pelo que eu entendi, né, que faz o ciclo todo, né, a cadeia produtiva lá pegando os materiais, né, dando destinação. Hoje a gente tem uma, mas eu sei que tem várias que conseguem fornecer esse serviço para a gente. Então, eu escalaria as duas coisas. Eu procuraria fornecedor para fazer o local e cooperativas para entregar esse material, sabe? Quando você tiver isso rodando, mesmo que você esteja ali, digamos lá, no seu banco de dados, né, para ativar, quando você conseguir vender, você vai definindo, pronto, esse condomínio quem vai fazer é você e você vai fazer a coleta, sabe? Então, você vai ter que ter um gerenciamento aí de operação, sabe? Então, se você não tiver uma boa ferramenta para fazer isso, eu sei que você pode usar ferramentas básicas como Excel, mas quando você começar a crescer, você vai precisar de um Pipefy, alguma ferramenta mais bem estruturada, sabe? Gerenciar seus processos. Pelo que você está me falando, sua proposta de valor é muito massa, muito importante, mas toma cuidado com esses gargalos que podem evitar que você cresça, sabe? Beleza, obrigado. Entendi. Show de bola. Valeu, mas massa, projeto massa. Estou seguindo lá no LinkedIn também. Isso é growth, né? Isso é um pouco de growth. O cara faz experiência e ele diz assim, pô, tô fazendo isso. As outras pessoas ouvem, efeito manada. Valeu. Bom, gente, então o nosso tempo de pergunta já está acabando, né? A gente gostaria de agradecer o Tenafly por ter participado hoje na mentoria coletiva e compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Tenafly, fica à vontade para deixar uma última mensagem para os empreendedores e empreendedoras aqui presentes. Não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa. Beleza, gente. Assim, primeiro agradecer, né, o Inovativa, a galera que veio aqui, compartilhou suas questões, a gente aprende muito, sabe? E esses exemplos que vocês trazem vão estar em outras palestras. E uma coisa que eu digo assim, gente, eu também sou startupeiro, né? Eu também tenho minha startup aí. Sem medo de errar, gente. Vai dar errado, vai dar errado. O que a gente tem que fazer é corrigir rápido, sabe? Tem uma coisa assim, se você está pensando em fazer startup para acertar sempre, então você está no ramo errado. A gente aprende com muito erro, sabe, gente? Por exemplo, nosso processo começou em 2017. A gente só conseguiu ter aporte financeiro em 2020, ano passado, na pandemia. A gente teve um edital em 2019, a gente captou. Inclusive, está tendo centelha, né, no Brasil inteiro. Então, se você tem um negócio massa de impacto, até janeiro você pode se inscrever no Centelha. Acho que eu sou o garoto propaganda Centelha, foi assim que a gente abriu nossa empresa. Aqui em Pernambuco são R$60 mil para as melhores 60 ideias do estado, sabe? Então, olha o site lá. Eu acho que o CERT faz parte, né? A gente também tem essa consultoria lá deles, de vocês, né? Mas é isso, gente. Não tenham medo de errar. Bota esse negócio para rodar aí, sem medo. Vai dar errado, mas você tem que ser rápido em corrigir, tá? Bom, aos empreendedores, o formulário de avaliação da mentoria coletiva vai estar disponível no Manual do Empreendedor, da Etapa Conexão, que foi enviado por e-mail para vocês. Lá também vai estar disponível o material utilizado aqui pelo Tenafly. E até 24 horas a gente disponibiliza essa gravação de hoje, caso alguém queira rever e ver a apresentação. Bom, eu queria lembrar novamente que as inscrições do Novativa Experience já estão abertas, então é necessário que haja pelo menos um representante da startup inscrito e participante, podendo se inscrever pelo link aqui disponível no chat. Nesse sábado já teremos a primeira atividade do Inovativa Experience, as bancas de Demolation. E também nos vemos amanhã na próxima e última mentoria coletiva do programa, e o tema será Open Innovation, parceria com grandes empresas, com o mentor Alexandre Uehara, recomendado para startups em fase de acesso a capital. E nós encontramos amanhã, novamente, às 18 horas. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, galera. Valeu.